Vida saudável, mais equilibrada? Em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. Na relação com o autista, gestos são mais eficientes que palavras. A comunicação alternativa mais conhecida seria o PECS, que significa a comunicação por uma troca de figuras. Em meio às discussões sobre a origem do autismo, nasce uma esperança de cura. Esse estado defeituoso desses neurônios não é uma coisa permanente, como que a gente acreditava anteriormente. O Edição Saúde começa agora. Dificuldade em se comunicar, problemas em interagir com outras pessoas, variação comportamental são os principais sintomas do autismo. No entanto, nenhuma criança autista apresenta todos os sintomas. Alguns prevalecem determinados sintomas mais característicos, outros menos. Nosso objetivo, hoje em dia, é cada vez mais cedo começar a perceber esses sinais de alarme. O objetivo é quanto mais precoce, melhor. Distúrbio de comportamento. Pode muitas vezes ser confundido com síndrome de Asperger. É tipo um autismo-like. É uma criança que tem um comportamento autista, mas não aquele autista clássico, totalmente isolado, totalmente voltado para ele. É uma síndrome mais frequente, 5 vezes mais frequente que o autismo, e ela é mais branda e muitas vezes pode demorar mais tempo para o seu diagnóstico. Nós temos crianças que têm só traços de autismo, que quando bem tratadas vão ter uma vida normal, até crianças que têm quadros mais graves. Que daí o objetivo é que ela ganhe primeiro independência de autos cuidados, né? Que ela aprenda a fazer higiene pessoal, se cuidar, tomar banho, se trocar, usar meios de transporte ou recursos da comunidade. Além disso, ela também tem um aprendizado escolar, tem uma vida acadêmica, tem uma inserção no grupo de amigos. Temos a terapeuta ocupacional, tá, que vai trabalhar as atividades de vida diária, então tomar banho, se trocar, a questão da alimentação. Para que a criança coma sozinha, seja capaz de se servir, de tomar o suco, vai se socializar na escola ou em outros ambientes, em casa, com a família, com os irmãos. O desenvolvimento da criança autista varia muito. Depende muito de cada criança, das outras terapias que ela faz, dos outros estímulos que ela tem, da escola, da família. Essa terapia comportamental é uma terapia de repetição. Você repete o comportamento e à medida em que ele tem um comportamento desejável, ele é recompensado por isso. A partir da observação da criança e da entrevista com os pais, você consegue coletar dados e observar dados que vão te traçando um perfil sensorial e o que pode está atrapalhando essa criança, o que precisa trabalhar para que ela processe melhor esses estímulos e responda de forma mais adaptativa. Você tem sala com aparelhos específicos, então a gente fala de aparelho suspenso, você tem balanço, colchões, bolas, brinquedos com estímulos táteis. Numa sala cheia de brinquedos, o terapeuta desenvolve a autonomia da criança autista. A gente vai tentar trabalhar através das escolhas delas, as questões que a gente tem a intenção em trabalhar. Então, autonomia, processamento sensorial, coordenação motora, o brincar funcional, o brincar imaginativo. Numa criança, isso tem um tratamento mais lúdico, né? Mais com cara de brincadeira. A criança explora partes do objeto, partes do brinquedo, não o brinquedo como um todo. E não é assim que as outras crianças brincam nos outros ambientes. Então, a intenção é que a criança brinque de forma como as outras crianças brincam para que ela possa interagir com elas. Por exemplo, você vai trabalhar o grosso e o fino, né? Um conceito pré-escolar. Eu vou trazer um material concreto para ele sentir, para ele pegar, né? Para ele poder visualizar. A criança com autismo, ela necessita do visual. Teve todo um esforço de desenvolvimento de materiais diferentes, de habilidades específicas dele, de interesses específicos dele, para fazer com que aquilo entrasse, aquele conceito entrasse dentro dele de uma forma natural, né, que ele despertasse interesse para aquilo. Todos os autistas precisam de acompanhamento fonoaudiológico, independente da idade. Elas têm dificuldades em expressar alguns sentimentos, elas têm dificuldade
é iniciar uma conversa e manter essa conversa. Então, é um pouco não naturalizada essa comunicação. Alguns exercícios ajudam a desenvolver o correto movimento da boca para a pronúncia das palavras. Vai ser colocada na frente do espelho e ela vai ser treinada a aprender as diferentes expressões faciais. E aí é ensinado para ela começar a imitar. E o terapeuta, o acompanhante, faz a careta, faz o movimento e a criança tem que começar a imitar esse movimento. A associação de som e imagem é algo também bastante estimulado nas sessões de fonoaudiologia. São atividades como discriminação auditiva, né? Então a criança ela vai começar a fazer a associação de som com a figura. A gente apresenta as figuras e ela vai ouvir um som no rádio, por exemplo, o som de um cachorro. Ela vai começar a entender que aquele som está relacionado àquela figura do cachorro. O som de instrumento musical, seja um violão, seja um pandeiro, vai estar relacionado àquela figura. A utilização de figuras é uma das formas alternativas de comunicação com a criança autista. Que não produzem uma comunicação verbal, a gente inseriria uma comunicação chamada de alternativa. A comunicação alternativa mais conhecida seria o PECS, que significa a comunicação por uma troca de figuras. Em alguns momentos de comunicação com a gente, ele vem questionar, né? Isso tudo é feito com figuras, né? Dentro de um quadro de rotina, ele vem questionar. Ele vem, hoje tem escola, né? Você não sabe se é fim de semana, aí a gente fala, não, Rafa, hoje não tem escola. Aí, bom, aí ele já vai e busca dentro lá do repertório de figuras dele alguma atividade de lazer que ele queira fazer. Se a criança não tem uma comunicação alternativa, às vezes pode gerar um problema de comportamento. Ela se jogar no chão, gritar, que é uma forma de se comunicar, né? Inadequada, mas é uma forma de se comunicar. Eles têm uma tolerância muito baixa para fazer atividades, principalmente quando são atividades novas, né? Já que eles estão acostumados a lidar com rotina, e eles ficam muito resistentes à quebra de rotina. Às vezes, a quebra de rotina pode gerar um ataque de fúria no autista. É o que a gente mostra no próximo bloco.